Vamos abrir então o livro de Atos, capítulo 6, versos 1 ao verso 6. Livro de Atos, capítulo 6, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te bendizemos por quem Tu és, Deus santo, fiel para com cada uma das Tuas promessas. E é na Tua presença, Senhor, confiados na mediação do Teu Filho Jesus, que nos acomodamos e esperamos da parte do Senhor ouvir a Tua santa voz através da Tua palavra. Fale conosco, Senhor, nos instruas e nos mostre como devemos proceder com a eleição de oficiais na Tua casa. Nós rogamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem vários sistemas de governo eclesiástico. Quando nós falamos de sistema de governo, nós estamos falando sobre a maneira como as igrejas devem funcionar administrativamente falando. E os 3 principais modelos de governo que nós temos atualmente primeiramente, o sistema de governo episcopal. O sistema de governo episcopal, ele ocupa uma posição central. O bispo na igreja ocupa uma posição central de poder. E todos os demais níveis de autoridade devem obedecer às ordens e às direções administrativas e dogmáticas que este bispo dá. Então, no sistema episcopal, uma figura, uma pessoa, concentra muito poder para determinar os rumos de uma igreja. O outro sistema de governo é o sistema congregacional. Neste sistema, as assembleias da comunidade local concentram poder e elas determinam o seu destino sobre diversas questões internas. Há sempre uma diretoria, mas grande parte das decisões mais fundamentais, mais sólidas, vamos dizer assim, essas decisões se concentram no poder da Assembleia. Então a Assembleia tem voz, ela se reúne, ela se pronuncia e ela decide a que rumo a igreja deve tomar, inclusive questões até mesmo doutrinárias. Nós temos um outro sistema de governo, além do sistema episcopal e congregacional, que é o sistema representativo, também conhecido como sistema conciliar, também conhecido como sistema presbiteriano. O poder neste sistema se concentra no conselho, que é formado sempre por pastores e presbíteros. Eles são eleitos pela igreja como seus representantes e este mesmo conselho está sujeito a concílios superiores. Por exemplo, no nosso caso, nós temos o conselho. Acima do conselho, nós respondemos ao presbitério. Este, por sua vez, responde ao sínodo e este responde, por fim, ao Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nos Estados Unidos é chamado de Assembleia Geral da Igreja. Então, o sistema ele é sempre conciliar. Todos esses sistemas, se observarmos e analisarmos com um pouco mais de profundidade, vamos descobrir que todos eles têm aspectos positivos e aspectos também negativos. Mas nós consideramos o sistema conciliar, o sistema presbiteriano ou representativo, o mais próximo do testemunho bíblico e o mais eficaz para preservar a saúde espiritual e administrativa de uma igreja local. Por pelo menos 3 razões. Primeiramente, que esta centralização de poder não reflete o ensino de Jesus que nós lemos em Marcos capítulo 10, a partir do verso 35 até o verso 45.
Nessa passagem nós temos intercedidos pela sua mãe 2 discípulos, Tiago e João, que se aproximam de Jesus com o interesse de ocupar posições de poder sobre os outros. Jesus então corrige essa mentalidade, dizendo que eles deveriam ter uma perspectiva não vertical de poder, como os dominadores que exerciam poder de domínio sobre os povos. Eles estavam olhando para o sistema de governo mundano, e Jesus está dizendo: não é assim entre vocês. Aquele que quer ser grande deve ser servo dos outros. E a razão fundamental que Jesus dá para aquele colegiado de discípulos é que o próprio Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Então, se 2 discípulos estavam pensando que teriam posições de poder centralizadas em relação aos demais, Jesus quebrou aquela mentalidade, mostrando que o colegiado deveria ter como exemplo do próprio Cristo de servir e não de ter uma concentração de poder sobre os outros. Segundo motivo, porque nós reconhecemos este sistema de governo eclesiástico, o representativo, o presbiteriano ou conciliar, como mais próximo do testemunho bíblico, é porque os próprios registros bíblicos indicam que Deus, Ele designa líderes para conduzir o povo e não o povo para conduzir os seus líderes. E esta argumentação, ela está relacionada aqui com o sistema congregacional, onde a assembleia, ela define os rumos da própria igreja. O que nós vemos na história bíblica é Deus chamando, capacitando e designando profetas, por exemplo, no passado, que dirigiam o povo, sacerdotes que dirigiam o povo, no Novo Testamento da mesma forma, apóstolos, presbíteros, que estavam estabelecendo os rumos da igreja. Deus sempre chamou líderes, os capacitou para conduzir o povo e não o contrário. A terceira razão é que, apesar desse sistema presbiteriano ser imperfeito e sujeito a sérios equívocos nas suas deliberações, o sistema conciliar, ele compartilha a sabedoria e também as responsabilidades. Imagina, por exemplo, uma pessoa que está conduzindo um ônibus, e dentro desse ônibus tem ali umas 40 pessoas. Se uma pessoa, que é o motorista, decide pegar um caminho errado, e esse motorista, ao seguir esse caminho, ele acaba conduzindo todas aquelas pessoas que estão dentro do ônibus. Uma pessoa decidir sobre a vida de tantas pessoas parece não ser razoável. Tanto poder, tanta concentração de responsabilidade. Até porque, imagina a responsabilidade e o peso para a vida de uma pessoa ter que decidir a vida de tantos. Se alguma coisa der errado, imagina a culpa que essa pessoa carrega para o resto da vida. Então, nós temos no sistema representativo a experiência de compartilhar a sabedoria. Eu olho, por exemplo, para esse objeto. Eu tenho uma visão desse objeto. Mas quem está do outro lado tem uma outra visão que eu não estou tendo, porque eu não consigo enxergar todos os detalhes desse objeto. O sistema conciliar nos permite ter esta experiência de várias pessoas olharem para a mesma situação com perspectivas diferentes. Nenhuma é melhor do que a outra, mas ali nós percebemos sabedoria, porque todos têm a oportunidade de analisar, segundo a sua própria visão, a sua própria perspectiva, aquela situação e assim tomar uma decisão a mais sábia possível. E aí, uma vez que a decisão é tomada, a responsabilidade por ela é compartilhada por todos que tomaram aquela decisão. Isto está de acordo com aquilo que nós lemos em Provérbios, capítulo 11, verso 14, onde Salomão disse: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há sabedoria. Por essas razões, nós entendemos que o sistema representativo é o mais próximo, sim, do testemunho das Escrituras. E a Igreja Presbiteriana do Brasil tem como sistema de governo eclesiástico o sistema que nós chamamos também representativo e conciliar. E é isso que nós veremos aqui no testemunho do próprio texto de Atos capítulo 6. Meus irmãos, o livro de Atos é muito importante para entendermos como a igreja nasceu, como a igreja cresceu, como ela se organizou durante a era apostólica. Os discípulos estavam reunidos com Jesus antes da sua ascensão aos céus, e eles estavam na região da Galiléia, e ali eles receberam a ordem de Jesus para irem até Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa. Qual era a promessa? Que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles se tornariam testemunhas eficazes
do testemunho da ressurreição em todas as partes. Então, eles resolveram ir até Jerusalém e ali, ao receberem o poder do Espírito Santo, passaram a falar das grandezas de Deus, passaram a dar testemunho da ressurreição de Jesus. Como resultado, os crentes se multiplicaram exponencialmente em contato com o testemunho que os apóstolos estavam dando em Jerusalém. Assim, o número crescia e uma maior organização daquela comunidade se tornou mais necessária. Nós percebemos até o capítulo 6 que havia já alguns níveis de organizações daquela igreja, daquela comunidade. Mas como o número cresceu demais de discípulos, foi necessário agora repensar as bases da igreja e então estabelecer uma nova estrutura. E no capítulo 6 nós encontramos princípios de governo eclesiástico fundamentais que serviram como referência, como desafio para as novas etapas de crescimentos e de organização dessa igreja que nós lemos em todo o livro de Atos. E essa passagem, ela nos ajuda a entender a seguinte estrutura. Nós temos no verso 1 um contexto introdutório. No verso 2, nós vamos observar como naquele momento a igreja estava organizada através de um sistema já conciliar, pré-estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. Nos versos 3 ao verso 6, o sistema representativo. E, por fim, verso 7, o resultado deste sistema de governo. Como a igreja, uma vez organizada, bem dirigida, como a igreja passou a crescer e experimentar mais profundamente da graça de Deus, vendo muitas pessoas sendo salvas. Então, primeiramente, vamos ver aqui o contexto introdutório dessa passagem no verso 1. Diz o texto: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Para entendermos este verso, nós precisamos voltar um pouquinho na história aqui do livro de Atos. Antes, capítulo 1, versos 13 ao verso 14, nós temos ali o testemunho de que havia 11 discípulos de Jesus, um tinha se suicidado, mas aqui estavam reunidos 11 discípulos, mulheres, Maria e os irmãos de Jesus. Depois, um pouquinho, no próximo verso, verso 15 do capítulo 1, diz que já havia em Jerusalém 120 pessoas reunidas no cenáculo. E elas estavam se dedicando às orações. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, quando essas mesmas pessoas estavam reunidas, o Espírito Santo encheu todas essas pessoas, capítulo 2, verso 4. E cheias do Espírito Santo, passaram a falar das grandezas de Deus, verso 11 do capítulo 2. Então Pedro se levantou, porque alguns não estavam entendendo o que estava acontecendo, e fez um discurso em defesa do ocorrido. Aqueles que ouviram o testemunho do apóstolo Pedro, a pregação que ele deu, o testemunho que ele deu do cumprimento das profecias antigas sobre aquele ocorrido, como resultado, quase 3.000 pessoas se arrependeram e foram batizadas, é que nós lemos no verso 41 do capítulo 2. Vejam, de 11 discípulos, mais mulheres, mais Maria e irmãos de Jesus, o número vai para 120, logo em seguida. E agora nós temos um relato de quase 3.000 pessoas arrependidas dos seus pecados e batizadas. E como a comunidade dos discípulos, em contato direto com o testemunho de Cristo, não parou de crescer, porque quando você ouve uma boa notícia, quando você é impactado pela palavra de Cristo, quando você tem a sua vida transformada pelo poder do Evangelho, você quer compartilhar essa mensagem com outras pessoas, o que aconteceu? O crescimento da igreja não parou. Nós lemos no capítulo 2, verso 47, que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Lucas, inicialmente, ele descreve, ele quantifica o número dos discípulos, mas a partir daqui já não é possível mais quantificar muito assim. Apenas diz no verso 47 do capítulo 2 que o Senhor ia acrescentando dia a dia. A igreja estava crescendo todos os dias. No capítulo 4, verso 4, lemos que o número de homens que aceitaram a palavra e se arrependeram subiu para 5.000. E aqui Lucas destaca apenas homens. Não foram contadas as mulheres e não foram contadas as crianças.
Ao que tudo indica, o número não era apenas de 5.000, mas muito mais do que isso. No capítulo 5, verso 14, lemos que crescia mais e mais a multidão dos discípulos, e aí chegamos aqui no capítulo 6, verso 1, que começa dizendo que naqueles dias multiplicava-se o número de discípulos. A igreja estava crescendo, o poder de Deus estava, pela palavra, transformando vidas, os apóstolos estavam dando testemunho do Evangelho. E até ali, meus irmãos, eles estavam concentrando muitas responsabilidades. Pregar, dando testemunho da ressurreição de Jesus, eles estavam estabelecendo os fundamentos doutrinários e também recebiam as doações para socorrer os pobres e necessitados. Então, devido a este crescimento rápido, eles precisavam tomar algumas medidas para justamente preservar a igreja e também as funções que eles tinham no meio do povo. Nós lemos sobre isso quando lemos sobre a questão de organização de empresas, que as empresas, em geral, elas têm um ciclo de vida que precisa ser observado. O primeiro ciclo da vitalidade de uma empresa, e isso nos ajuda muito a entender também sobre a organização da igreja, é a fase da motivação. É aquela fase quando você não tem ninguém acreditando em você, você não tem recursos suficientes, mas você está motivado. E motivado você enfrenta todos os desafios, você enfrenta todos os obstáculos, porque você acredita naquilo que você deseja alcançar. Então você enfrenta tudo. A segunda fase é a fase do crescimento, porque a motivação, a alegria, acreditar que você pode superar obstáculos, permite explorar o máximo do seu potencial. Então você, primeiramente, você experimenta a motivação. Depois da motivação, você entra numa fase de crescimento. Mas logo você percebe que a motivação ela não é suficiente para manter este crescimento. Então você entra numa terceira fase, que é a fase da estruturação. Nesse momento, você tem que selecionar, organizar funções, você tem que estabelecer regras, você tem que ter objetivos, você tem que ter alvos, porque se você não estruturar o seu trabalho, a motivação não vai ser suficiente para manter aquele crescimento. E aí o crescimento estagna ou você perde o potencial de continuar crescendo. Então, motivação, crescimento, estruturação e depois, se você não para fazer uma revisão da sua estrutura, porque os tempos vão mudando, as pessoas vão mudando, muitas atualizações vão acontecendo na área do conhecimento, então é preciso, em dado momento, parar e fazer uma revisão da sua função, também da gestão do seu trabalho, daquilo que está acontecendo dentro de uma empresa, e é nesse momento que nós precisamos nos atualizar naquilo que é possível atualizar. Então, a revisão, ela nos permite adequar aquilo que é adequável para manter a estrutura funcionando e o crescimento também acontecendo. Então, depois de uma revisão, o que geralmente você faz? Uma reestruturação. Então, você passa pela fase inicial, que é da motivação, crescimento, estruturação, revisão, e agora é hora de reestruturar. E é exatamente isso que nós vemos aqui na história da igreja primitiva em Atos. A igreja estava motivada, alegre. Muitos foram para Jerusalém para participarem da festa de Pentecostes. De repente, discípulos cheios do Espírito passaram a falar das grandezas de Deus e o apóstolo Pedro explicou tudo o que estava acontecendo. Já estava escrito. E muitos que estavam ali tiveram a iluminação de que Jesus estivera naquela cidade, realizando muitos milagres. Foi ali que foi crucificado, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. E os apóstolos, que eram as testemunhas imediatas, aqueles que conviveram diretamente com o Senhor Jesus, estavam ali em Jerusalém. Então, houve uma alegria, houve uma motivação muito grande e a igreja começou a crescer. Logo começaram a se organizar. E agora os discípulos com o crescimento, os apóstolos com o crescimento da igreja, precisam fazer uma revisão. Esta é a fase que a igreja se encontrava aqui em Atos capítulo 6. É a fase em que precisa ser reestruturada a organização da igreja. E então, meus irmãos, o objetivo dos apóstolos aqui era de preservar
tanto eles nas suas funções, como também a igreja. Eles não queriam comprometer a sua função, dedicada mais especificamente, a sua consagração mais concentrada às orações e ao ministério da palavra, é o que lemos no verso 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Eles não estavam considerando que socorrer os pobres, os necessitados, era uma preocupação menos importante, que não merecia atenção, não merecia cuidados. Pelo contrário, o que eles estavam considerando ali era a preservação exatamente das suas funções e do socorro àqueles que careciam de socorro. Se essa revisão, se essa reestruturação não fosse feita, poderia comprometer o ministério deles, a consagração deles às orações e ao ministério da palavra, ou o socorro aos necessitados, ou até mesmo ambos. Se eles continuassem como eles estavam, e o verso 1 fala exatamente sobre isso, se eles continuassem como estavam, eles estariam prejudicando a sua consagração às orações e ao ministério da palavra, e muitos passariam a ser esquecidos na distribuição dos recursos para o seu socorro. Então, por isso que a igreja começou a ter problemas, reclamações, murmurações, e eles, pressionados por isso, perceberam que se eles entrassem naquela pressão, eles teriam que abandonar o ministério, a consagração deles às orações e o ministério da palavra. Então, esse é o contexto da igreja que nós temos aqui, especialmente no verso 1. A igreja precisava de uma organização mais robusta, mais estruturada. O verso 2 mostra como este ministério deveria acontecer. O verso 2 nos indica que o sistema de organização da igreja sempre foi e deve ser conciliar. Veja como começa o verso 2. Então, os 12 convocaram. O que nós temos aqui são os apóstolos, um colegiado. Vamos nos lembrar que agora nós temos Matias, dentre os demais discípulos de Jesus. Então, os 12 decidiram. Não está aqui no singular. Não foi, por exemplo, um dos apóstolos mais destacados dentre o colegiado, o apóstolo Pedro, que decidiu, mas os 12 decidiram, porque o sistema ele era conciliar. Não havia uma figura aqui em destaque na decisão. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e os 12 decidiram administrar uma ordem funcional e a preservação da comunidade. O verso 2 deixa claro como esse sistema conciliar estava acontecendo. E aí, no verso 3 ao verso 6, nós vemos que este sistema conciliar, ele é também um sistema representativo. Nós lemos no verso 3, mas irmãos, disseram os apóstolos, escolhei dentre vós homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então o parecer agradou toda a comunidade, e por fim, quando eleitos, verso 6, foram apresentados perante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. O sistema, nós estamos analisando aqui o princípio, a fundação da igreja primitiva, que serviu de base para o avanço da organização da igreja no livro de Atos. Ali já temos a indicação do testemunho de Lucas de que a igreja estava funcionando no sistema conciliar também representativo. Jesus, ele escolheu os 12 e enviou os 12 com a mesma autoridade. E por essa razão aqui, as decisões sobre a igreja foram tomadas pelos 12. Observe comigo, por exemplo, no verso 3. Os 12 determinaram uma eleição. Eles que decidiram, irmãos, escolhei dentre vós. Foi uma decisão do colegiado determinar o momento de fazer uma eleição. Antes você não tem eleição, mas agora é a primeira vez que nós temos eleição na história da igreja primitiva. E quem decidiu por determinar a eleição foram os 12. Não foi a comunidade que, percebendo tudo o que estava acontecendo, aliás, com as murmurações, as queixas, as reclamações foram levadas aos apóstolos, e eles que tomaram a decisão.
porque já havia o entendimento que o colegiado, tinha autoridade para exercer governo na igreja. Então, os 12, em primeiro lugar, determinaram uma eleição. Também os 12 estabeleceram as regras desta eleição. E nós temos aqui duas regras estabelecidas pelos apóstolos. Primeiro, eles decidiram o número dos oficiais que deveriam ser eleitos. Eles decidiram que deveria ser 7 diáconos. Também eles definiram, estabeleceram como regras quais deveriam ser as qualificações desses servos. Eles deveriam ter boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Percebamos, meus irmãos, que o colegiado dos apóstolos, que mais adiante nós vamos ver a correspondência desses apóstolos com a função pastoral dos presbíteros, como, por exemplo, nós encontramos lá em Atos capítulo 16, mas quero destacar em 1 Pedro capítulo 5, quando o apóstolo Pedro diz: eu, presbítero como eles, se referindo aos presbíteros da igreja. Os apóstolos estão representando aquilo que posteriormente vai surgir. No capítulo 11, pela primeira vez de Atos, aparece a palavra presbíteros. Houve uma arrecadação, e aquela arrecadação ela foi administrada pelos presbíteros. Então, mais adiante, nós vamos perceber que esta organização, que tem como princípio em Atos capítulo 6, ela vai se desenvolver. Então, os apóstolos, como eu disse, que posteriormente estarão sendo representados pelos presbíteros no governo da igreja, os apóstolos, eles aqui determinaram uma eleição e estabeleceram as regras da eleição. A eleição eles estabeleceram o número dos oficiais e as qualificações, mas também eles determinaram ou designaram as funções que os eleitos haveriam de ter. Primeiro, os diáconos, eles seriam encarregados, ainda no verso 3, pelo serviço social. Eles disseram: encarregaremos deste serviço. Quem tinha autoridade para encarregar? Os apóstolos. E isso foi reconhecido pela igreja. Então, eles designaram, encarregaram os eleitos deste serviço. E aí, no verso 4, eles, nessa designação de função, eles disseram que, no verso 4, e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, eles organizaram a igreja. Os diáconos, eles cuidarão e se dedicarão ao serviço social, e nós estaremos nos consagrando às orações e ao ministério da palavra. E aí nós temos no verso 6, uma outra função representativa que nós temos aqui da igreja primitiva. Eles instalaram e ordenaram os eleitos. Aqueles homens que são citados no verso 5, eles foram, verso 6, apresentados perante os apóstolos. E esta ação de orar impondo as mãos é um ato público de conferência de autoridade. E quem está delegando essa autoridade são os apóstolos. Ou seja, nós temos um testemunho da igreja primitiva como o colegiado, o sistema conciliar dos apóstolos estabeleceram regras para o funcionamento da igreja. Eles determinaram uma eleição, estabeleceram as regras dessa eleição, designaram as funções, instalaram e ordenaram os eleitos. Para terminar, temos agora o verso 7, o testemunho de resultado de como essa igreja agora, tendo passado por uma revisão, verso 1, e reestruturação, versos 2 até o verso 6, como essa igreja agora passou a crescer ou continuar crescendo. Diz o verso 5, que quando os apóstolos tomaram essa decisão por promover a eleição na igreja, este parecer agradou a toda a comunidade, porque com esta eleição a função deles seria preservada e a necessidade dos pobres e necessitados também seria preservada. Então toda a comunidade se agradou deste parecer e houve paz na igreja quando reconheceram a autoridade e obedeceram os apóstolos. O verso 7 destaca que a igreja, quando se uniu com a sua liderança, e quando a liderança se uniu com a igreja em favor de razões bíblicas centrais, como a ordem, o socorro aos necessitados, as orações e o ministério da palavra, Deus também se agradou e houve crescimento. Se é Deus na sua graça quem salva, e se é Deus na sua graça quem acrescenta aqueles que são salvos dia a dia, então, meus irmãos,
nós vemos no testemunho da igreja primitiva que este crescimento era uma sinalização da bênção de Deus para com aquela igreja. Aquela igreja estava crescendo, havia paz, havia harmonia, havia uma ordem funcional que estava obedecendo exatamente preceitos bíblicos. E é por isso que nós temos aqui 3 indicativos de como a bênção de Deus estava sendo percebida pela igreja naquele contexto. Primeira coisa que nós temos aí, primeira informação que nós temos no verso 7, é que crescia a palavra de Deus. E é curiosa a percepção que temos aqui do texto, se nós observarmos o que diz o primeiro verso no capítulo 6. O primeiro verso no capítulo 6 diz que se multiplicava o número dos discípulos. Mas termina no verso 7 dizendo que crescia a palavra de Deus. O que Lucas está destacando aqui é que com toda aquela organização da igreja, a consagração às orações, o ministério da palavra e o socorro dos necessitados permitiu que a igreja, então, concentrasse os seus esforços, o seu potencial missionário naquilo que verdadeiramente importava. E a igreja, então, passou a experimentar um crescimento exponencial do número, da própria palavra. Então, com essa deliberação dos apóstolos para se preservar às orações e também ao ensino da palavra, porque a igreja cresce quando a palavra de Deus é exposta com fidelidade. A igreja, ela não cresce, ela pode encher aqui o templo, nós podemos ter muitas pessoas aqui, se negociarmos a nossa teologia, se começarmos a ocupar o púlpito com uma linguagem mais voltada para a exaltação do potencial humano, que se chama hoje de coaching, e passarmos a incitar nos irmãos motivações para que confiem em vocês, para que usem o potencial de vocês, e Deus ser tratado apenas como um coadjuvante da sua história. Se nós usarmos o púlpito da igreja e nos ocupar aqui em contar o tempo todo piadas e histórias pessoais como base, como fundamento da fé para a igreja de repente pode agregar muitas pessoas. Mas quando a preocupação dos apóstolos, naquele período, era de transmitir com fidelidade a palavra de Deus, porque a transmissão fiel da palavra de Deus é um instrumento eficaz na ação do Espírito Santo na vida de uma igreja. E a igreja cresce quando a palavra de Deus, com fidelidade, é exposta. Ela é exposta. E aqui a igreja, ela cresce porque a palavra de Deus estava crescendo. E nós notamos que nada é dito sobre satisfazer as necessidades das viúvas, porque a verdadeira questão era o ministério da palavra, e esta solução apresentada pelos apóstolos ajudou muito nesse ministério. Aqueles que pregam a palavra, que transmitem a palavra, precisam ser preservados, porque como aconteceu com os apóstolos, estava acontecendo com os apóstolos, ainda pode acontecer hoje, de você ter que dividir o seu tempo de preparo para comunicar com fidelidade a palavra de Deus com outras tarefas que outros podem fazer. E então os apóstolos reorganizaram a igreja para que eles tivessem as suas funções preservadas, e o testemunho que Lucas traz como resultado no verso 7, o primeiro resultado é que crescia a palavra de Deus. Os apóstolos passaram a pregar com mais vigor, com mais liberdade a palavra de Deus, porque não estavam concorrendo o tempo deles de oração e do ministério da palavra com outras necessidades que outros poderiam atender. Segunda informação que Lucas nos traz ainda no verso 7, primeiro é sobre o crescimento da palavra de Deus, em segundo lugar é que se multiplicava aí sim o número de discípulos. O triunfo da palavra promoveu mais conversões genuínas, e a igreja continuou crescendo quanto ao número de pessoas que passaram a seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. Eles não apenas, ontem nós tivemos aqui um encontro com visitantes, e eu estava dizendo numa linguagem bem transparente, bem sincera com os visitantes deste primeiro semestre da nossa igreja, nós não temos interesse em ter número, em crescer por crescer. Nós temos interesse como igreja local, por crentes verdadeiros, comprometidos com Deus, cheios do Espírito Santo,
que estejam dispostos a vestir a camisa dessa igreja e comprar para si mesmo a responsabilidade de cooperar com o avanço missionário na nossa cidade. Nós não temos interesse de crescer por crescer. E é curiosa aqui a informação que Lucas nos traz, de que à medida que a palavra de Deus crescia, em que se intensificou as orações e também se intensificou o ministério da palavra, houve uma multiplicação aqui dos discípulos, daqueles que ouviram um testemunho através dos apóstolos sobre Jesus Cristo e passaram a andar segundo os seus passos. A última informação que nós temos sobre o resultado desta igreja, segundo a graça de Deus que repousava sobre ela, é que muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E essa informação ela é muito significativa aqui no contexto da história primitiva, porque os sacerdotes, eles formaram um segmento dentro da religiosidade judaica que mais se opôs ao testemunho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos o testemunho de Mateus, no capítulo 27, verso 20, que eles, os sacerdotes, que persuadiram o povo a pedir ao governador Pilatos para que soltasse Barrabás e prendessem Jesus. Eles, ainda no capítulo 27 de Mateus, versos 11 a 15, eles que subornaram os soldados para que os soldados, que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, eles divulgassem uma mentira de que os discípulos tinham ido lá e roubado o corpo de Jesus. Eles ameaçaram, em Atos capítulo 4, versos 17 a 18, eles ameaçaram Pedro e João para não pregarem mais sobre o nome de Jesus, sobre o próprio Cristo. Eles que tentaram impedir o ministério destes apóstolos. Eles também que deram, segundo o que lemos em Atos capítulo 9, eles que deram autorização a Paulo, ainda não chamado por Deus, para que fosse até a cidade de Damasco e ali prendesse todos aqueles que invocassem o nome de Jesus, ou que invocavam o nome de Jesus. Veja como os sacerdotes, eles tinham uma ação de oposição muito clara contra a pessoa de Jesus e o testemunho que se dava a respeito dele naqueles dias. Então, o relato de que muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, ou seja, o evangelho que estava sendo pregado pelos apóstolos, é um relato de que a palavra de Deus estava crescendo, não apenas do ponto de vista da sua publicidade, sendo conhecido por todos, mas também do ponto de vista do alcance transformador. Até mesmo os sacerdotes estavam obedecendo à fé, ouvindo e crendo no Senhor Jesus. Eu quero terminar trazendo aos irmãos 5 reflexões aqui com base neste texto e trazendo assim orientações também para esta fase de preparação para a realização da nossa Assembleia. Em primeiro lugar, a eleição de presbíteros e diáconos nunca pode ser subestimada ou desprezada. Infelizmente, não deveria ser, mas é comum entre as nossas igrejas que quando o conselho convoca a igreja para se reunir em assembleia, muitos intencionalmente se ausentam, quando não poderiam se ausentar, porque este é o momento em que a igreja, biblicamente, tem a responsabilidade de eleger os seus oficiais. Então, as assembleias, quando convocadas, elas não podem ser subestimadas e também não podem ser desprezadas. É dever de todos os membros da igreja atender à convocação do conselho e participar da assembleia. Esta eleição de oficiais envolve uma séria responsabilidade e requer de todos os membros da igreja atenção aos critérios bíblicos estabelecidos segundo a palavra do Senhor. Em segundo lugar, o conselho da nossa igreja, dentro do sistema presbiteriano, é formado por pastores e presbíteros, sendo que a maioria é sempre de presbíteros. O quórum para se estabelecer uma reunião oficial do conselho precisa contar sempre com a maioria de presbíteros, porque tanto a Bíblia quanto a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil se concentram
na verdade de que os presbíteros são aqueles que regem uma igreja local, enquanto os pastores, eles se ocupam e devem se ocupar mais ao ministério do ensino. E assim, pastores e presbíteros, ambos, exercem um governo administrativo e espiritual de uma igreja. Então, quando os irmãos são convocados pelo conselho para a eleição, por exemplo, de presbíteros, os irmãos têm a responsabilidade bíblica de eleger aqueles que, reunidos em conselho, estarão tomando decisões que afetarão toda a vida da igreja, todas as nossas vidas. E esta é uma responsabilidade que a igreja tem. Daí, irmãos, para aqueles que ainda não conhecem muito bem o sistema presbiteriano, é importante saber que o conselho da igreja, que concentra o poder administrativo de uma igreja, é formado por pastores e presbíteros, e a eleição, portanto, carrega uma séria responsabilidade. Em terceiro lugar, são funções do presbítero, de acordo com a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, no artigo 51. Levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Então, é função constitucional do presbítero que toma conhecimento de um problema moral, disciplinar dentro da igreja, de pessoalmente abordar a situação, pastorear, visitar, orar, consolar, e aquilo que foge, aquilo que extrapola a sua capacidade de lidar com a situação, então, segundo a própria Constituição, deve levar ao conhecimento do conselho. Segundo, auxiliar o pastor no trabalho de visitas. Também instruir os neófitos, os novos na fé, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. É uma atribuição constitucional do presbítero. Também orar com os crentes e pelos crentes. Também informar o pastor dos casos de doenças e aflições. Distribuir os elementos da Santa Ceia. Tomar parte na ordenação de ministros e oficiais e representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. Essas são as funções constitucionais do presbiterato na Igreja Presbiteriana do Brasil. São também funções do diácono, que é ordenado e cuja função é supervisionada pelo Conselho, de acordo com o artigo 53 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, arrecadar ofertas para fins piedosos, cuidar dos pobres, doentes e inválidos, manter a ordem e a reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Então, se de repente há alguma situação aqui dentro da igreja, do templo, que requer um cuidado, uma atenção, uma orientação, os diáconos, eles receberam a autoridade e eles têm, na sua função, a responsabilidade de abordar qualquer pessoa dentro da igreja, pedir, talvez, para se acomodar nos bancos para trazer mais pessoas. Às vezes tem uma criança que está chorando insistentemente na hora do culto e os pais estão, talvez, ali um pouco distraídos. Os diáconos podem chegar e dizer: olha, você quer que eu te ajude a acalmar um pouco a criança? Quem sabe acalmá-la um pouco mais lá fora, depois trazer? Eu cresci numa igreja assim, meus irmãos. Eu não sei qual é a sua impressão, mas eu cresci numa igreja em que a figura do presbítero, do diácono, gerava temor no meu coração, e até hoje gera temor no meu coração. A impressão que eu tinha de presbítero e diácono, desde a minha infância, é que eram pessoas muito atenciosas e que estavam prontas a qualquer momento a chamar a minha atenção. Então eu chegava na igreja e ficava assim, via um presbítero na minha direção, meu coração tremia, minhas pernas tremiam, ainda mais um diácono. Porque eles são encarregados, os diáconos especialmente, pela a boa ordem do ambiente de culto. Então, se algum diácono chegar em algum pai, alguma mãe, não fique aborrecido com o nosso diácono. Ele está apenas cumprindo a sua função e tentando servir, cooperar, até para preservar também um ambiente de culto e de atenção dos demais nessas ocasiões. Também a nossa Constituição diz que é função do diácono exercer a fiscalização da boa ordem na casa de Deus e suas dependências.
Essas são as atribuições constitucionais dos oficiais presbíteros e diáconos, e é importante sabermos disso na hora de escolher, indicarmos e votarmos em um oficial. Em penúltimo lugar, cabe ao conselho, até com base em tudo que nós vimos aqui nas Sagradas Escrituras, cabe ao conselho convocar a Assembleia para eleger os oficiais e fixar as normas para a sua boa e justa realização. Essas normas, elas já estão fixadas no boletim da nossa igreja. Então, não é possível, irmãos, até antes da eleição, que os irmãos deixem de ler o edital de convocação. É muito importante que peguem um boletim em casa, leiam com calma cada um dos detalhes, antes mesmo de fazer qualquer indicação de nome. Esta é uma responsabilidade da Assembleia, e o Conselho baixou as normas, baixou as instruções, e essas instruções estão muito claras e muito justas no boletim da nossa igreja. Então, leiam o edital e sigam exatamente as instruções que estão ali. Em último lugar, a Confissão de Fé de Westminster, que é a exposição fiel da doutrina bíblica adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil, no capítulo 30, no parágrafo 1, diz o seguinte: o Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela, governo distinto da magistratura civil. A igreja, ela requer organização, tanto dos dons quanto da ordem funcional. E precisamos entender que Deus chamou uns para a liderança da igreja e os demais para cooperarem com essa liderança. E isso não significa que as distinções, elas são distinções de importância. Porque se Deus chama alguns para ocuparem funções de liderança, não significa que os outros são menos importantes. Aliás, na casa de Deus, segundo os parâmetros divinos, aqueles que são eleitos para servir e não para ser servido. Então, nós da liderança, nós, pastores e presbíteros, nós não temos o direito de nos envaidecer na função de liderança que ocupamos. Nós temos o direito, sim, de sentir um forte temor no nosso coração e a responsabilidade, a despeito dos nossos interesses, de servir os nossos irmãos sem qualquer interesse. Fomos eleitos e ocupamos funções de liderança para servir e não para sermos servidos. Por isso, aqueles que não forem eleitos ou aqueles que não estão ocupando funções de liderança não podem se sentir menos importantes na casa de Deus a ponto de, aborrecidos, quererem deixar a igreja, ficarem amargurados, ressentidos. Por quê? Porque os valores do reino de Deus não são os valores deste mundo, é o que nós lemos em Marcos capítulo 10, o texto que eu já mencionei aqui a partir do verso 35. Também os membros da igreja, eles são interdependentes. Paulo expõe isso em 1 Coríntios capítulo 12. Nós somos interdependentes. Aquele que acha que é mais importante porque é ouvido, ele não pode se sentir mais importante porque ele depende dos outros membros do corpo. E Paulo mostra que, na verdade, apesar das diferenças, todos estão debaixo da mesma cabeça, que é Cristo. E, por fim, todos são herdeiros da mesma graça de vida. Os homens estavam no contexto do apóstolo Pedro se sentindo mais importantes que as mulheres. E Pedro tem que corrigi-los dizendo: olha, vocês são igualmente com elas herdeiros da mesma graça da vida. Se o homem tem a responsabilidade de ser o cabeça do lar, se o homem tem a responsabilidade de ser o cabeça, no sentido de assumir a liderança numa igreja local, presbiterato, diaconato, isso não significa que os demais, inclusive as mulheres, são menos importantes. Porque todos nós somos herdeiros da mesma graça de vida. Essas verdades nos ensinam que todos nós somos servos de um só Senhor, o único que detém autoridade final no governo da igreja, como cabeça da igreja. Portanto, a igreja, ao eleger os seus oficiais, deve obedecer às instruções divinamente reveladas nas Escrituras, e os que forem eleitos devem atender fielmente as designações bíblicas que lhes foram confiadas, observando o próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo, que nós lemos em João capítulo 4, verso 34.
A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Também Jesus disse no verso 38 do capítulo 6 do Evangelho de João: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Porque nós temos um só Senhor na igreja. Nós temos um supremo pastor na igreja. Nós temos um só rei, e o seu nome é Jesus Cristo. E todos nós o servimos, e todos nós um dia haveremos de lhe prestar contas. Vamos orar?